O trabalho. O que nós aprendemos com a pandemia? Qual é o trabalho que importa? É o trabalho que produz automóvel e bombas? Ou é o trabalho da reprodução, dos cuidados, que cria valor de uso social? Por que o entregador ou a entregadora se valorizaram? Porque sem eles nós não íamos comer, e sem eles nós não íamos ter remédio, e sem eles nós íamos perecer. Só que eles morreram. Porque se nós ficamos em casa, eles ficaram trabalhando. Então, se vocês forem olhar as pesquisas, morreram entregadores contaminados em Covid, como a periferia foi atacada, como as negras e os negros, as pretas e os pretos foram atacados, tá certo? Como a população imigrante foi atacada, porque quem não podia deixar de trabalhar porque tinha que comer, morreu em maior quantidade. Vocês sabem muito bem que a primeira trabalhadora doméstica negra morta foi uma brasileira do Rio de Janeiro. Trabalhava com uma família de classe média que foi para a Europa, contaminou, a família voltou, ela cuidou da família, a família sarou, e ela foi contaminada e foi morta. É assim. E nós aprendemos em relação ao trabalho, né, que o trabalho útil, falava no trabalho que cria valores de uso, o trabalho das enfermeiras, dos enfermeiros, dos médicos da saúde, dos médicos da USFU. Uma vez eu vi um depoimento muito bonito de um trabalhador do hospital falando, vocês falam muito dos médicos, das enfermeiras, é verdade, mas eu sou carregador, ele carregava macas. Quantas macas eu peguei do carro e levei ele em cima e salvei? Esses trabalhos foram vitais. O trabalho dos entregadores, o trabalho das mulheres nos cuidados. Imagina o inferno que foi para as mulheres a pandemia. Além de cuidar da casa e trabalhar em casa para sobreviver, tinha que aguentar o inferno do patriarca, do marido ali, né, infernizando a vida das mulheres. Então, elas cuidavam dos filhos, trabalhavam fora, trabalhavam para casa, ainda o marido. Por isso que houve muitas separações, muitos feminicídios, muita violência machista durante a pandemia, e o trabalho dos cuidados ganhou importância. Nós vamos ter que pensar numa sociedade que não é importante. Para que importa? Por que é bom o trabalho para uma indústria bélica que produz bombas? Qual é o sentido da indústria bélica? É matar. Então nós não podemos ter indústria bélica. Nós temos que ter trabalho que crie valores socialmente úteis. E 3, tá certo? Nós temos que enfrentar a questão, tá certo, decisiva, a conexão classe, gênero, raça, etnia. Aqui eu vou dar um pitaco pequeno, mas muito importante. O feminismo burguês está ganhando força. O antirracismo burguês está ganhando força. É como se fosse possível termos uma sociedade burguesa com as mulheres do topo e os negros e as negras do topo. É falso isso. Porque o capitalismo impede a igualdade substantiva. Não há nenhum país capitalista no mundo que a igualdade substantiva seja efetiva. Para termos igualdade substantiva, a diferença entre homens, mulheres, LGBTs, brancos, negros, indígenas, imigrantes, né, são óbvias. O que nós temos que ter é igualdade substantiva para que as diferenças floresçam sob um padrão de igualdade. Eu não posso ter mais vantagem que um trabalhador negro. A Patrícia não pode ter mais vantagem do que uma trabalhadora negra preta. Não pode. Um trabalhador branco não pode ter mais vantagem que um trabalhador branco imigrante. E assim vai. O trabalhador branco não pode ter mais vantagem que um trabalhador indígena. E essa igualdade substantiva, o capitalismo não tem por que impedir, porque ele depende disso. Por que o capitalismo depende do trabalho imigrante? Porque quando o imigrante chega na Alemanha, ele vai ganhar menos do que o trabalho alemão. Eu dei por 12 anos cursos na pós-graduação na Universidade de Veneza sobre lavoura e imigração, sobre trabalho e imigração. O discreto charme do imigrante é assim, só entra o que eles querem para rebaixar o preço da força de trabalho, do operário italiano ou alemão. Quando tem muitos, põe para fora porque não tem como. Então é a dialética, como eu chamei, da, tá certo? Incorporação e exclusão.